Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. A gente chega aqui com notícias importantes agora, nesse momento, tá? O Fabrício Romano foi quem cravou a vinda do Saul, que não demorou nem 48 horas. O jogador foi contratado, o Fabrício Romano trouxe a informação e pouco tempo depois já estava tudo confirmado e o jogador no dia seguinte já estava aqui no Rio de Janeiro, onde hoje, né, ele acordou e foi para o Ninho do Urubu para assinar com o Flamengo, fazer exames médicos e assinar com o Flamengo. E aí, a gente teve agora o Fabrício Romano fazendo também uma publicação e avisando de uma possível nova contratação do Flamengo, um jogador importantíssimo que o Flamengo precisa justamente para liberar o Wesley, lateral direito. Eu vou trazer aqui a informação e os dados, a gente já fez uma apuração, inclusive, né, lá na frente. E a gente fez uma apuração aqui, inclusive, e o jogador realmente quer jogar no futebol brasileiro, ele quer atuar no Flamengo, ele vê o Flamengo como uma oportunidade de ser convocado, de novamente voltar a estar aí a gente sabe como é que é, né? O jogador quando tá no Flamengo, ele tá ali em destaque nos principais jornais, tá todo mundo acompanhando, torcida começa a pedir o jogador na seleção e vir pro Flamengo é diferenciado. O Flamengo, queira ou não, é um clube que tem a maior audiência, não só nas transmissões de jogos, quanto a maior audiência nas redes e tudo mais. Então, estar no Flamengo é a garantia de que vai ser visto, né? Então, eu conversei com uma fonte muito próxima do Emerson Royal, tá? Jogador de 26 anos que estava com tudo certo para sair do Milan e ir para o Besiktas da Turquia. Então ele estava a caminho do Besiktas da Turquia, tudo acertado, exame médico marcado. Eu confirmei com essa fonte ligada ao jogador, exame médico marcado, mas aí entra o Flamengo e o Fabrício Romano, a forma que ele postou, foi até usou o termo hijack, sequestrar, que no futebol significa atravessar o negócio, que o Flamengo tenta atravessar o negócio do Emerson Royal com o Besiktas, que foi exatamente o que o Flamengo fez na contratação do Saul, né? Um hijack, ele atravessou o negócio do Trabzonspor da Turquia, que já estava com tudo acordado para contratar o jogador Saul, né? Que o Felipe pediu, jogou com ele no Atlético de Madrid, jogou com o Jorginho no Chelsea. Então, gente, a gente sabe que é um jogador aí, cara, isso aí é movimento do Felipe Luiz, tá? Isso aí é o Felipe Luiz pedindo as contratações ao Boto, e o Boto tendo sobre enorme pressão, né, uma pressão enorme do Boto para contratar, tá tendo que partir pro ataque, né? O Felipe tá pedindo essas contratações e ele tá tendo que partir pro ataque. É uma necessidade do Flamengo, o Flamengo sentindo que o elenco está ficando curto, muitos jogadores machucados, e a gente então vê esse movimento do Flamengo para contratar o Emerson Royal. O que o Fabrício Romano trouxe, Flamengo no último minuto tentando atravessar o negócio do Besiktas com o Milan e trazer o Emerson Royal, e caso ele aceite, ele será contratado pelo Flamengo. Então, isso aí vai ser o jogador que vai definir. E aí a gente entrou em contato com essa fonte ligada ao jogador, que garantiu que se tiver que escolher, prefere o Brasil, prefere o Flamengo, até para se aproximar da seleção brasileira. Inclusive falou o seguinte, ele entende, né, que uma briga por seleção seria diretamente com o Wesley, e nada melhor do que ir para o time onde estava o Wesley e que o colocou em evidência, né? Então, uma outra situação importante é que ele se encaixaria muito bem no Flamengo, além de ser um baita de um jogador, o Emerson Royal, ele se encaixaria muito bem porque ele também atua como zagueiro pelos dois lados e também de volante. No Tottenham, por exemplo, ele atuou como zagueiro em alguns momentos, quando a equipe precisou. Então, é um jogador, como o Flamengo está com o elenco curto, está com poucos zagueiros, Danilo se machucou agora, seria um jogador que poderia ser lateral direito, né, brigar com o Varela pela lateral direita e ainda ajudar como zagueiro. O Varela, por exemplo, ajuda como lateral do outro lado e como volante. Então você tem opções no time que são verdadeiros coringas, né? Jogadores que atuam em várias posições. E o Emerson Royal é um jogador desse
que tá muito no estilo que o Felipe Luiz gosta, né? Um técnico que gosta de um time de operários, jogadores que fazem várias funções, jogador que não tem aquela de, só jogo nessa posição. Não, joga de vários jeitos. Por exemplo, o Carrascal, que a informação é que fechou também e que tá só definindo o dia que chega ao Rio de Janeiro. O Carrascal, por exemplo, ele é um jogador que atua pela direita, atua pelo meio, faz a função do Arrascaeta, faz a função do Luiz Araújo, faz várias funções ali na frente. Esse Saul que o Flamengo contratou, ele faz o segundo, terceiro volante, faz o meia também como Gerson, né? Joga pelo outro lado também, joga pela esquerda, que é o lado dele, ele é canhoto. Então, gente, o Felipe tá tentando encontrar esses jogadores, e esse jogador que eu tô falando para vocês aí, o Emerson Royal, que foi essa notícia de ainda agora do Fabrício Romano, ele chega como uma possibilidade aí interessante pro Flamengo, um jogador que no futebol brasileiro sobra, e sobra muito, tá? É um jogador que vem para brigar por vaga na seleção brasileira. E aí o Fabrício Romano trouxe uma outra informação que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, essa aqui foi a do que eu falei do hijack, né? Que vocês estão vendo aqui, que ele falou que o Flamengo tenta atravessar o negócio e após acordo verbal entre Milan e Besiktas, com atestado médico e tudo mais, exame médico, o Flamengo tenta de última hora sequestrar a transferência. Milan e Emerson decidem se respeitam o acordo com o Besiktas ou aceitam o Mengão. Então, o Milan também tem que participar dessa decisão do Emerson Royal, tá? Só para passar para vocês aqui também, que eu vou só pegar aqui com calma, rapidinho. Olha só, a notícia com relação ao Wesley, tá? O Flamengo está trabalhando agora no Emerson Royal para contratar ele, e assim que o Flamengo fechar esse right back, esse jogador, esse lateral direito, assim que o Flamengo fechar o lateral direito, o Flamengo libera o Wesley. O Wesley que está relacionado e deve jogar hoje, deve atuar aí pelo Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Wesley que está aí confirmado entre os relacionados e pode ser aí escalado por Felipe Luiz, inclusive deve começar jogando, tá? Então, olha só, se o Wesley vai começar jogando, o Flamengo tem um risco aí, né? O jogador machucar, bater na madeira aí. Lógico que a gente não quer isso, mas é arriscado o jogador atuar, né? É arriscado você colocar em campo um jogador que está praticamente já negociado por 30 milhões de euros. Então o Flamengo corre para acertar. O Fabrício Romano diz que assim que fechar com o lateral direito, o Wesley vai ficar livre para ir para Roma, e o Flamengo então tem outras opções aí de lateral direito para buscar no mercado. Tem outros laterais direitos que o Flamengo está buscando aí para fechar, caso não consiga convencer o Milan e o Emerson Royal de dele vir para o Flamengo. Aí a última notícia aqui que eu vou passar para vocês agora é que o José Luiz Runco foi confirmado, tá? Foi desligado do Flamengo. Agora é notícia confirmada. A gente avisou no vídeo mais cedo que o telefone ia tocar. O telefone tocou e o José Luiz Runco, depois daquele absurdo da informação vazada sobre o De La Cruz e tudo mais, e ele deve inclusive responder processo do staff do De La Cruz, após todo esse absurdo, mais um vazamento no Flamengo, o José Luiz Runco não é mais do departamento médico do Flamengo, tá certo? Então tá confirmado, saída confirmada no Flamengo, o José Luiz Runco não é mais médico do Flamengo, tá? E nada mais justo, porque foi uma besteira muito grande que ele fez, ele mesmo assumiu o erro, mas é uma situação que um profissional não pode fazer, isso não pode acontecer. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!